Olá, estamos iniciando mais um Empreenda Já, comigo, João Apolinário. Um programa dentro do Flow SA, falando sobre empreendedorismo, com empreendedores que realmente fazem o dia a dia, empreendedores de fato reais, de verdade, na vida real do empreendedorismo. E hoje eu recebo uma pessoa super especial aqui, que é um empreendedor do varejo, que trabalha muito bem isso, que é o Ricardo Nunes. Ricardo, fundador da Ricardo Eletro, um grande varejista e agora à frente do R1, que é no ramo de educação. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Obrigado. Legal te ver. Quantos anos nós somos amigos aí já, né? Pois é, eu acho que a primeira vez que nós estivemos juntos foi numa convenção na Europa em 2008. Eu estava me lembrando, em 2008. Tinham grandes varejistas ali e tal. A Philips, foi? Exatamente. Philips. Eu tive a oportunidade de estar lá com você e ali a gente pôde nos conhecer melhor dentro dessa viagem. Mas você é sempre um grande exemplo para nós, né? Obrigado. Reinventando o tempo todo. E como é que foi seu começo? Porque às vezes as pessoas olham o empreendedor já de sucesso, que já está num outro nível de patamar, só que esquece que teve toda uma jornada que teve que percorrer. Então me fala um pouquinho lá de Divinópolis, quando você começou a tua vida. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Você que é um grande exemplo do nosso varejo como empreendedor. Parabéns pela iniciativa também de colocar aí empreendedor da vida real, que nós estamos vendo tantos mentores de palco aqui que nunca tiveram empresa querendo ensinar as pessoas. Né? Mas comecei em Divinópolis, pedi meu pai muito cedo, com apenas 10 anos de idade. E ali a vida nossa virou de cabeça para baixo. Comecei ali vendendo mexerica, na verdade, na porta de uma faculdade. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 12 anos de idade. Ali eu aprendi um jeito de negociar, de ser jeitoso. Observei que quanto mais eu comunicava, mais eu vendia. Aí comecei a vir na 25 de março, vender em porta, até que em 1989 eu tive a ousadia de montar minha primeira lojinha chamada Ricardo Eletro, com o slogan de cobrir qualquer oferta do Brasil, já botando a cara como garoto propaganda, que foi um grande diferencial. Essa lojinha virou uma, virou duas, fomos crescendo, e depois chegou a 1.100 lojas, 45 mil funcionários direto e uns 12 bilhões de faturamento anual. Foi muita luta, muito trabalho. Quando em 2014 a gente estava preparado para abrir capital, nossos concorrentes já tinham feito a abertura de capital e nós observamos que tinha dois caminhos, ou abrir capital ou trazer um sócio, o jogo estava mudando, né? Chegada da Amazon, Mercado Livre, e acabou que não teve a janela para abrir capital, porque teve aquele problema sério daquela crise de 2014, 15 e 16, quando nós trouxemos um fundo, e o fundo em 2018 comprou toda a companhia e todos os nossos sócios saímos. Obviamente, você sabe que a gente constrói o negócio como se fosse o filho da gente, sofri muito, mas naquele momento era melhor de tomar a decisão mais com a razão do que com o coração. E acabei agora num outro segmento de educação. Jamais imaginaria que cair nesse segmento. Pois é, mas você, como varejista, né, você ganhou um prêmio como um vendedor, né? O maior vendedor do mundo, né? Me conta um pouquinho como é que foi parar no Guinness com esse título. Foi em 2014? 2014. Isso. Como é que foi você chegar nesse título, né? De ter uma pessoa aqui brasileira num segmento de varejo duro, saindo de Minas ali e tal, e tá no Guinness como o maior vendedor do mundo naquele ano. Como é que conta isso pra gente, pô? Não, na verdade, assim, como você e eu, a gente, como varejista, a gente ficava muito preocupado em buscar uma alternativa de vender mais, né? Foi quando a minha esposa chegou em casa com 3 livros do Guinness Book, e eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer o mês que vem para vender muito? Eu sempre ficava buscando alguma alternativa, eles chamam hoje de storytellers, né? Na época nós chamávamos de marketing de história. Eu preciso ter um fato novo para me vender muito. Foi quando eu peguei lá no livro, tinha um maior vendedor do mundo, eu levei para a agência e falei, meu amigo, eu não quero saber. Eu quero bater esse recorde aqui, quero que filma tudo, para que a gente possa fazer uma promoção no mês de outubro, que era o aniversário da Ricardo Eletro, em todas as 1.100 lojas, que eu possa levar essa história de ser o maior vendedor do mundo. E assim, como eu sempre digo, o marketing geralmente é uma grande solução da venda. Fiz uma grande campanha onde eu estaria numa loja num dia tal e eu tinha que vender, entregar e agradecer o cliente. Emitir o cupom e tudo.
E aí, quando eu cheguei nessa loja, fiz um grande marketing, tinha 4 mil clientes na loja, em apenas 2 horas nós batemos o recorde, tinha que vender 700 eletrodomésticos. Em 24 horas nós batemos em 2 horas de venda, e nós batemos aí, ganhamos esse prêmio, e com essa ideia nós levamos essa campanha para 1.100 lojas, e com isso nós vendemos muito nesse mês, com essa história do Guinness Book. Então, como é que foi criar isso e como é que foi você fazer com que a sua equipe comprasse essa ideia e se tornasse parte dessa tua ideia? Primeiro existe, para concorrer com os grandes concorrentes que eu tinha, você imagina que quando eu cheguei no setor, eu já tinha concorrente com 500 lojas, com 700 lojas, faturando bilhões, e eu fui muito criticado. Como é que esse cara vai querer concorrer comigo, né? Então a alternativa que eu encontrei, que eu falo muito, é que eu criei um novo posicionamento no mercado, porque já tinha uma pessoa sentada na cadeira do crediário, que era a Casa Bahia, já tinha uma pessoa sentada na cadeira do relacionamento, que é o estilo da Magazine Luiza, e sobrou para mim a única cadeira, que era a cadeira do preço. Não era a melhor cadeira, a cadeira do preço a gente sabe que é a cadeira mais dura, mas eu peguei minha empresa e moldei a minha empresa inteira para ter esse posicionamento do preço. Tem que moldar. Eu não tinha o melhor papel de presente, eu não tinha a melhor sacolinha, eu não tinha um vendedor com a camisa bonita igual da Casa Bahia. Eu tinha que ter um custo muito enxuto para que eu pudesse vender e ainda ter mais. Então, isso foi uma coisa, o primeiro passo que eu fiz. E ninguém gostava de falar de preço, porque preço é uma coisa que as pessoas geralmente têm monopólio. A monopólio, que já estão muito grandes, a pessoa não quer falar de preço. Então, eu vou sentar nessa cadeira. Então, isso foi um grande diferencial. Depois, um outro diferencial foi ter colocado a cara como garoto propaganda, 30 anos atrás, que eu falo que pessoas gostam de pessoas. Então, ninguém tinha coragem de colocar a cara naquele momento. Então, eu coloquei a cara. Foi outro ingrediente para poder as pessoas me enxergarem e falar, olha, pode vir cá e confiar em mim que eu vou cobrir a oferta. E a grande ferramenta que eu falo, que foi a mais importante da minha vida, é marketing. Eu falo que marketing vende, vendedor tira pedido. Se você tiver uma boa criação, você entope a sua loja, o vendedor praticamente tira o pedido. Então eu virei uma máquina de criação. Esse negócio do Guinness Book, eu nem estava preocupado, pra falar a verdade, se eu ia entrar ou não ia entrar no Guinness Book. Ou melhor, a minha preocupação era criar uma grande campanha que pudesse chamar a atenção para que eu pudesse vender naquele mês. Então, a preocupação minha sempre foi essa. Agora, dentro desse formato todo, você falou uma coisa que eu gosto de deixar sempre para as pessoas que estão me ouvindo e que estão com a gente, é que a necessidade do controle dos custos, né? Custo. Como é que você conseguiu? Porque é muito fácil você falar baixos custos, né? Trabalhava com baixos custos, mas a gente sabe que quando uma empresa vai crescendo, naturalmente crescem-se os custos, até pelo modelo que é o Brasil, porque você tem que ter uma equipe contábil, uma equipe de departamento fiscal, financeiro, quer dizer, você tem que ter controles, né? Sistema, tudo isso custa caro numa empresa quando ela começa a crescer. São investimentos que, a princípio, você não tem. Como é que você conseguia ou fazia para que esses custos não começassem a crescer demais? Quando você escolhe um posicionamento, igual escolhi de preço, enquanto um concorrente meu tinha, por exemplo, 60 modelos de mostruário numa loja, né, eu tinha 20. Eu não podia ter 60 modelos, porque o custo não fechava 60 modelos. Então a gente não abria mão daquele mostruário. Então, muitas das vezes, eu falo que você posicionar é difícil, que é fazer escolha. Eu era criticado, eu falo que às vezes está dentro da minha própria casa. Ô pai, eu fui na loja do tal fulano de eletrodoméstico, que lá tem 100 modelos de televisão para escolher. Por que a nossa loja só tem 20? Eu falo, papai, faz preço. Eu gosto muito de trabalhar assim, em fazer a curadoria do produto, ter o produto o melhor, quem melhor pode escolher um produto é quem trabalha com esse tipo de produto. Então, eu acho que quando eu tenho aqui uma equipe minha trabalhando e essa equipe vai buscar um produto para colocar dentro das nossas lojas, ela precisa conhecer. Aquela pessoa, ela tem que ser uma gestora comercial de compra e venda, acompanhar a compra, acompanhar a venda, porém, ela também tem que ser uma
curadora daquilo, ou seja, ela tem que escolher o melhor produto com o melhor custo e com o maior benefício para o consumidor. Então isso é muito bacana ver que você ali, você tinha isso, você não tinha a maior quantidade de produtos. Então a dica é essa, quer dizer, não dá para você ter tudo. Tudo, tem que escolher. Você tem que, a vida são escolhas. Você era exatamente o contrário, né? Você criava um produto, né? Fazia uma grande curadoria de produto e focava naqueles produtos. Né? Exatamente, mas eu sempre tive também meu foco muito fechado, né? E eu tenho ali aquele foco naqueles produtos e eu trabalhava aqueles produtos de categoria. Eu trabalho meus produtos de categoria. Então, o que acontece? Eu não quero trabalhar com todos os liquidificadores. Eu quero trabalhar com um liquidificador que tenha algum benefício extra. No caso do liquidificador, era um que ele vira de um lado e vira do outro, é o reverse. Poxa, mas o que é isso? Bom, é um liquidificador que traz benefício específico. Eu me lembro quando eu fui lançar o grill, você deve ter voado com a história do grill. Os grandes varejistas, eles até nesse evento que a gente estava, né, lá na Espanha, né? Eu acho que era Espanha ou Portugal, não me lembro bem. Foi Portugal. Nesse evento que nós estávamos da Philips, todos os grandes varejistas que estavam ali, inclusive você, falavam, não, dá para o João fazer a demanda, criar a demanda, depois a gente vende. Aí faz foi essa maçã de muitos anos nossa que você lançou. Pois é, nós criamos a categoria. A nossa Airfry, ela sempre foi a original, a diferenciada, mas o problema é que o mercado é que nem o grill. Nós trouxemos o grill George Foreman. O grill não vendia. Naquele ano do grill, o mercado estava comprando micro-ondas. Você imagine o mercado comprando micro-ondas, um produto de super tecnologia, que era o prato que girava, era a grande novidade. Eu foquei no grill, mostrando os benefícios do grill. Então, eu sou o oposto nesse sentido. Exatamente. Mas na questão de variedade, exatamente, eu acredito muito no foco. Eu também acredito muito no foco. O foco eu acho que quem quer ser tudo não é nada. Eu, por exemplo, por que eu fui pro preço? Porque eu entendi que para competir com a Casa Bahia no carnê era impossível. Ele tinha um histórico de compra do cliente que ele aprovava o crédito em 2 minutos. Com o cliente também, né? E com o cliente. E eu tinha, para aprovar um crédito, eu gastava 2 horas, que era uma financeira. Então eu falei, gente... Ainda errava. E ainda errava. Então aqui não vou ganhar a guerra. E me tornei o segundo maior varejista do país no setor de eletrodoméstico nesse nicho, através do preço. Continuando no ponto de custos, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes para qualquer empreendedor, controlar os seus custos. Né? E quando você fala em controle de custo, eu entendo que quando você teve a fusão lá com a rede Insinuante, que era do Nordeste, a Eletroshop, várias marcas, eu entendo que ali o que você deslumbrou foi exatamente diminuir o custo para todo mundo, porque cada uma dessas varejistas tinha a sua estrutura administrativa, financeira, de compras, ou seja, ela tinha todos os seus custos fixos ali. Cada um tinha 500 pessoas no escritório. Exatamente. Agora, então você viu isso, eu falei, poxa, então eu trago para cá, não vou precisar 500 de cada uma, quem sabe eu vou sair de 500 minhas e vou para 600, 700 e invisto um pouco mais em sistema. Agora, você conseguiu, porque eu vejo que tem muita dificuldade em fazer essa união de culturas diferentes, né? É uma pergunta maravilhosa. E eu queria saber se você conseguiu fazer isso e por que você não conseguiu. Ótimo, excelente pergunta. Primeiro é o seguinte, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Quando você faz uma conta matemática, que você põe todo mundo aí no mesmo balaio, diminuindo todas as áreas administrativas, a conta, na teoria, ela é maravilhosa. Só que esse processo, ele tem que acontecer, é importante, só que eu acho que o time que nós erramos. Nós deveríamos ter feito primeiro a integração do Insinuante, feito a cultura só, depois de ter colocado essa cultura, a gente deveria ter comprado 100% das operações e literalmente, como a Luísa fez, né? E ter integrado. Até 2010, eu comprei umas 4 empresas, onde eu chegava, passava o trator, virava a bandeira de cara elétrica e virava a cultura só. Para mim, esse foi o melhor modelo, porque não tinha 2 donos, tinha um dono único. Quando nós transformamos uma empresa onde tinha vários donos, né? E aí cada um queria implementar a sua cultura,
Foi aí que nós tivemos uma grande dificuldade. Nós tivemos a Associação da Máquina de Venda em 2010, nós conhecemos antes. Em 2012, 2013, nós já tínhamos adquirido 3 grandes redes e nós fomos fazer a integração só em 2016. Nossa. Que já era mais ou menos, era uma empresa nacional. Aí virou tudo Ricardo Eletro. Pra você ter noção, João, nós gastávamos em torno de 700 milhões por ano de publicidade. Quando nós integramos todas as bandeiras, tudo da bandeira Ricardo Eletro, passou para 400 milhões. Economizando 300 milhões. Você imagina que um final de semana, que o varejo vive muito naquela época de televisão, saía 5, 6 comerciais da Ricardo Eletro, no mesmo estado, 5, 6 comerciais da Insinuante, 5, 6 comerciais da Eletroshop. E aí depois, você vê, gastava 700 milhões. Só que demorou muito tempo. Isso foi, inclusive, um dos motivos do qual nós chegamos no ponto que falamos, gente, aqui para frente, ou a gente traz um grande fundo, ou nós vamos ter dificuldade. Você vê que interessante, né? Você já um empresário, um empreendedor de grande sucesso, você tinha quantas lojas quando vocês fizeram? 400 lojas. 400 lojas, já tinha um faturamento naquela época de quanto? De antes da integração? 3,8 bi. 3,8 bi em 2010. Então, quer dizer, hoje a gente pode dizer que seria o dobro disso ou um pouco mais, né? Depois que montou a máquina toda, chegou a 12 bi. Então, mas você vê, mesmo a pessoa que estava com aquele faturamento, antes de montar a máquina, depois de 12 bi, tem aprendizado o tempo todo. Nossa, não é? aprende o tempo. Como é que foi você, com toda a sua experiência e tudo, você entrar ali no momento e falar, puxa vida, cometi esse erro aqui, eu vou ter que corrigir, aqui eu não consegui trazer a cultura, eu deveria ter feito... Como é que foi isso? Como é que você pode usar esse exemplo, esse aprendizado que você teve para passar um pouquinho disso para as pessoas que estão aqui conosco hoje nos ouvindo? Quando você está sozinho, você erra e acerta e ninguém te cobra nada e você vai para frente. Quando você erra e acerta com sócio, fica ali aquele medo de errar, porque não é só seu mais, tem outras pessoas envolvidas. Mas como é que funcionava a governança disso? Porque, na verdade, tendo sócio, você precisa ter governança. Nós montamos um conselho em 2014, foi um outro, eu posso dizer que é uma outra erro que nós cometemos, erro no bom sentido, assim, de aprendizado, igual você falou. Em 2014, para a gente abrir capital, definiu-se que todo mundo ia para o conselho. E que trouxesse um presidente de fora para colocar na companhia. E isso eu acho que foi um trauma na empresa. Isso tem que ser feito a médio e curto, médio, tem que ser construído. Não é uma ruptura como foi feita. Nós trouxemos um presidente que era um cara do Pão de Açúcar, trouxemos esse presidente, esse cara ficou um ano, e num ano mais difícil, um dos anos mais difíceis, que foi 2015, e não fez o que veio para fazer, porque estava chegando, no lugar da gente mesmo, o dono, ter feito. Não, mas toda onda, né? Não, mas o dono tem que sair para mostrar governança. A Luísa sempre teve uma ótima governança e por isso ela saiu a vida toda. Mas a governança que eu queria perguntar é o seguinte, estava definido na sociedade quem dava a palavra final ou a palavra era dividida? Dividida. Para mim, a governança, quer dizer, quando eu falo de governança, é isso. Alguém dividida. Precisa ter a última palavra ou governar o negócio, né? Dividida. Então, eu acho que isso daí também como um aprendizado, né? Que eu acho que a gente tem que deixar, ou que você tem que trazer, que é o seguinte... Tem que ter um você pode ter sociedades, mas se você não tiver um bom acordo entre acionistas, às vezes nós estamos falando aqui com empreendedores que estão nos ouvindo, são 2, 3 sócios e tudo... Tem que ter um acordo entre os acionistas, porque se você não tem esse acordo, você vai passar dificuldade. Você está dando exemplo, né, disso daí. Eu também tenho exemplos de empresas minhas que eu também tive esse aprendizado, né? Então, como é que você hoje diria para aqueles empreendedores que hoje têm sociedade, não tem nada de mal ter sociedade, como é que você... Qual é a mensagem que você passa de aprendizado que o Ricardo teve durante esses mais de 30 anos como empreendedor nessa questão de governança? Porque governança não é só criar conselho. Criar conselho e botar um cara tocando, né? Acho que governança é outra coisa. Bom, sendo bem sério, tem que ter um que manda e os outros que obedecem. Não dá para todo mundo mandar e ser conciliador a tudo. Por contrário que as pessoas pensavam que a máquina de venda dos sócios brigavam, é exatamente o contrário. Justamente para não brigar, para não ter desacordo, apesar dos sócios ou outros sócios serem menores,
eles praticamente tinham o mesmo poder de voz dentro da máquina de vendas. O que piorava. O que piorava a situação. Entendeu? Então, acho que um dos grandes aprendizados nisso, não dá para ser jeitoso. Tem que ter um comandante e o resto obedece. Como é que foi ou como é que está sendo essa tua mudança de você sair do varejo para ir para o segmento de educação, onde você hoje tem a R1, e eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa transição e como é que isso está sendo para você, o que você está podendo transformar nessas pessoas que estão passando por esses seus cursos ou essas suas mentorias. Fala um pouquinho disso para a gente. Diante de tudo que você falou aqui antes, né, dos aprendizados, de erros e acertos, né, quando eu saí da Ricardo e vendi tudo, eu comecei a levar conhecimento aí nas redes sociais. Quando a pessoa me chamou e falou, Ricardo, existe um setor de educação que você poderia entrar. Porque eu tenho observado que muitas pessoas que estão levando conhecimento aí são coaches. Não sou nada, não sou contra coach, mas são pessoas que nunca tiveram a experiência que você viveu. Não viveram, né? Não viveram a prática que você viveu, essas dores todas que nós estamos falando aqui de governança, de gestão, de marketing. Aí eu fiz um raio-x desse segmento e percebi que era um segmento onde eu poderia contribuir muito. E se parar para pensar, o que eu fiz na minha vida na Ricardo Eletro com os 45 mil colaboradores era exatamente convencê-los ao meu modelo de gestão, ao meu modelo de marketing. Conversê-los não, educá-los. Educá-los, né? Falar com eles que, assim funciona, assim não funciona. Porque não existe convencimento sem educação. Sem educação. E, na verdade, João, do contrário que as pessoas pensam, o Ricardo é vendedor, que é muito forte, mas ninguém fatura 1 bilhão todo mês se não tiver uma gestão, uma governança, né? Saber construção de gente, RH, departamento pessoal, processos. Né? Processo, controle de roubo. Nós tínhamos 70 caminhões roubados no mês. Como é que controla tudo isso? Sem ter um marketing muito bem desenhado, com um calendário e, além de tudo, uma política muito clara de venda. Então, diante disso, eu montei um programa chamado RGV, no qual eu tenho a honra e a felicidade. Hoje estou muito feliz, porque eu acho que esse professor é tão feliz, porque a gente vê nos olhinhos dos empresários, assim, a transformação assim, dos pequenos e médios, e tem grandes empresários também, pessoas que faturam bilhão lá dentro comigo, né? E mostrando para eles que, ó, isso aqui vai por esse caminho, vai por esse caminho. A sociedade, como você acabou de falar, gestão tem que ter cuidado com isso, cuidado com essas pessoas. Eu vejo muitas vezes o empresário reclamando dos seus colaboradores, enquanto que eles deveriam cuidar dos seus colaboradores. Então, tudo isso hoje eu levo numa imersão chamada RGV, onde eu fico a cada 30 dias com o empresário, e 3 dias, e depois nós montamos um grupo chamado Grupo R1, onde eu fico 1 ano, trouxe os meus 10 executivos que fizeram junto comigo, igual você falou, a gente não faz nada sozinho, e esses 10 executivos estão junto comigo, acompanhando esses empresários o ano todo. Estou muito feliz. É bem gratificante, é muito legal. E eu tenho aqui um quadro dentro do programa que é Resolva Já. Resolva Já. Então, eu gostaria que você me colocasse agora algum problema grande que você teve dentro dessa tua jornada toda de anos e a grande solução, porque todo problema grande tem que ter uma grande solução. E como é que é isso? O que você pode dizer? Como que você daria até também para valer de aprendizado para que as pessoas possam fazer com que isso seja também um aprendizado para elas, sem terem que passar por algum problema como você passou, qualquer coisa que você acha que... Olha, isso para mim foi um problema grande, por mais que eu sei que o varejo, problemas grandes acontecem todos os dias, né? Porque às vezes é um problema grande para um cliente, passa a ser seu também, ou seja, eu acho que o problema grande existe sempre, mas eu queria que você pegasse alguma coisa que você acha que vale a pena você passar como aprendizado para as pessoas que estão aqui hoje nos ouvindo. Eu acho sim. Eu acho que é ali um pouco inevitável. No nosso país, João, tem um problema muito sério. Você sabe que você é um grande empresário. Fazer sucesso machuca muitas pessoas, né? Talvez uma empresa igual a Ricardo Eletro, com 12 bilhões de faturamento, deveria ter mais um corpo, vamos dizer assim. Como é que eu falo? A empresa nunca teve nada com política, nunca sentou com o Congresso, era averso a qualquer coisa de política. Talvez uma empresa do tamanho que a Ricardo Eletro estava, ela tinha que ter as portas mais abertas
para esse mundo político, para conhecer o que é a governança da empresa. Eu acho que talvez não dá para sua empresa tão grande igual o Ricardo Neto era, você está totalmente a par do mundo político, do mundo desse mundo que não era o mundo nosso de varejo. Que você falou, acho que você não tinha uma diretoria institucional. Não tinha uma diretoria. Estar dentro das instituições e estar acompanhando exatamente. isso. Eu acho que faltou isso pelo tamanho que a empresa é. Hoje, conversando com alguns empresários que nós somos amigos, eu vejo que todas as empresas grandes, geralmente dentro do conselho, tem uma pessoa institucional que relaciona com o governo, que deixa as coisas claras, as governanças. Eu acho que faltou isso. Tá bom, Ricardo, obrigado mais uma vez por você estar aqui. João. E eu queria que você deixasse aqui para nossa audiência as tuas redes sociais, onde eles te encontram, onde você está passando conteúdos seus aí. Para você que está vendo aí, me conta lá no Ricardo Nunes Eletro. Como sempre, o Eletro não pode tirar nunca, que é minha marca registrada. Então vai no Instagram, Ricardo Nunes Eletro, lá eu falo muito sobre a vida do empreendedor, sobre a vida real, né? Do Brasil, de quem faz, como nós aqui. Acompanha lá que eu vou ficar muito feliz e parabéns e obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado. E para vocês que nos acompanham aqui no Empreenda Já, comigo, João Apolinário, não deixe de deixar o seu like, de mandar isso aqui, encaminhar para pessoas que entendem, que você entenda que possa fazer a diferença no seu dia a dia, no seu empreendedorismo, na sua vida. Então, deixe seu like, mande seus comentários, pode botar aí aquilo que você gostaria de estar ouvindo, aquelas pessoas que vocês gostariam que eu estivesse convidando para estar aqui trocando ideia, batendo esse papo, como foi hoje eu com o Ricardo Nunes. Obrigado!